No capítulo desta segunda-feira, 2 de fevereiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Francesco, conversando com Marco Antônio, conta que Paola teve que pegar emprestado uma roupa de cama dele, porque a Janete não deixou uma roupa de cama sequer. Marco Antônio tenta acalmar o pai dele, falando que o importante é que ele está lá novamente. Francesco continua reclamando, falando que Janete levou a Luísa e Antônia juntos sem ao menos comunicar a ele. Marco Antônio lembra Francesco que empregadas do jeito como está a crise é que não vão faltar. Francesco conta para Marco Antônio que o Tizil indicou a irmã do Damião que cozinha muito bem. Marco Antônio parece que está com a mania de Janete, lembrando Francesco que a irmã do Damião deve ser negra. Francesco fala que se for, não tem problema nenhum, porque Paola não se importa com isso. Ela não é que nem a Janete que ficava se desfazendo dos negros. Paola termina de arrumar a cama dela e de Francesco com as coisas de Marco Antônio. Depois ela vê como a filha dela com Francesco está. Paola aparece na sala contando para Francesco que já está tudo arrumado no quarto. Francesco manda ela sair no dia seguinte com o Damião e comprar o que for preciso, pedindo para ela não gastar muito. Paola fala que não é para ele se preocupar, porque se ela puder, ela traz as coisas deles da casa dela. Marco Antônio fica escutando Paola falar, lembrando que Janete era completamente diferente. Ela vivia gastando. Paola fala que vai na cozinha preparar alguma coisa para eles comerem. Francesco fala que tomara que Janete não tenha levado as panelas também. Marco Antônio não crê nisso, porque a mãe dele não gostava de cozinhar. Ele crê que ela não fez isso. Paola abre os armários e vê que não tem panela nenhuma lá. Ela fica pensando como ela vai cozinhar para Francesco jantar. Tizil volta para a casa de Naná, contando que Damião voltou a trabalhar para Francesco em São Paulo. Só tem uma boa coisa. Não tem mais a maledita da Janete que implicava com eles. Naná fica sem entender o que Tizil foi fazer lá novamente. Tizil conta que veio buscar ela para trabalhar cozinhando para Francesco e a família dele. Naná sorri nem acreditando no que está acontecendo. Antenor fica feliz pela esposa já ter arrumado emprego. Naná fica tão feliz também por essa bênção. Os dois estavam passando necessidade que até se abraçam felizes. Naná pergunta para Tizil como vai ficar o Antenor e o José Alceu. Tizil conta que Damião falou para ir todo mundo. Antenor não pensa 2 vezes e fala para a esposa que eles vão embora agora mesmo. Ele vai procurar o proprietário da casa para entregar as chaves para ele. Naná manda ele fazer isso mesmo, e seja o que Deus quiser. Angélica conversa com os italianos de outra fazenda, querendo que os italianos que não têm dinheiro compreendam que o preço do café caiu. E ela não quer dar parte do café deles para eles venderem por qualquer preço. Eles não querem saber, eles querem vender a parte deles. Angélica deixa claro que vender o café agora seria como jogar fora o que eles colheram, se eles acharem quem compre. O italiano com raiva por essa situação toda, porque eles são empregados lá, fala na cara de Angélica que ela enganou eles. Angélica se aborrece falando que isso não é verdade, porque ela não poderia imaginar que o preço do café fosse cair tanto. Ela implora para que eles esperem mais um pouco antes de fazerem besteira. Um dos italianos fala que a solução seria se ela arrumasse um dinheiro para eles. O outro fala uma verdade, que não tem como esperar com os bolsos vazios. Angélica fica pensando no que vai fazer. Hortência visita Amadeu na prisão, trazendo uma malinha com umas roupas para ele se trocar. Amadeu agradece falando que ele estava precisando. Hortência está preocupada com o tempo que Amadeu irá ficar lá. Amadeu, para não preocupar ela, fala que irá ficar lá até o Heriberto entender que ele é inocente. Hortência conta que conversou com o Heriberto e ele está esperando que ele confesse que matou o Hernandes. Amadeu continua mentindo, falando que não matou ninguém. Um policial aparece falando que o delegado quer falar com ele, aproveitando que a esposa dele está lá. Enquanto isso, Heriberto está conversando com uma testemunha que apareceu, falando que viu o assassino de Hernandes sair da casa no dia do crime. Hortência e Amadeu aparecem lá. Ela olha para a mulher que está conversando com o delegado Heriberto e fala o nome dela, que é Quitéria. A mulher cumprimenta a Hortência. Hortência acha muito estranho tudo o que está acontecendo.
Heriberto pergunta para Quitéria se ela reconhece aquele homem e se foi ele quem ela viu saindo da casa de Hernandes no dia do crime. Amadeu fica com o coração na mão e Quitéria confirma para Heriberto que foi o Amadeu mesmo quem ela viu saindo da casa depois dos 2 tiros que ela escutou. Hortência não acredita no que Quitéria está falando. Ela acha que ela está mentindo. Quitéria jura pelos filhos dela que é verdade. Heriberto pergunta para Amadeu se ele vai continuar mentindo que não foi ele quem matou Hernandes e a amante dele. Amadeu não aguenta mais tanta pressão. Ele já está preso mesmo e confessa que foi ele. Hortência fica chocada com a revelação de Amadeu. E Amadeu não quer mais negar que foi ele quem matou o covarde do Hernandes. Hortência não acredita que isso está acontecendo com ela. Amadeu olha para Hortência depois de tudo que ele confessou. Hortência fica chocada por Amadeu ter matado Hernandes. Depois Hortência sai na rua pensativa, sem chão por tudo que descobriu. Angélica está indo para São Paulo com Maria Lina para arrumar algum dinheiro com Gumercindo para dar para os italianos. Ela chega na casa de Gumercindo e conta para Maria do Socorro e Rosana que ela está lá para pedir ajuda de Gumercindo com os italianos. Rosana vem com uma cara séria perguntar qual foi o tipo de acordo que a irmã fez com os italianos. E Angélica percebe o tom de voz de Rosana para cima dela. Ela manda logo Rosana não se meter porque ela não entende nada sobre o assunto. Maria do Socorro percebe que as duas estão alterando o tom de voz e manda elas pararem para não brigar. Angélica fala que ninguém vai brigar lá. Ela pede licença porque ela vai ver o irmãozinho dela. Gumercindo procura Francesco novamente para falar sobre a preocupação dele com essa crise e o dinheiro dele que está lá. Francesco se faz de compreensivo, falando que ele está mais preocupado do que ele. Gumercindo conta para Francesco que ele só tem lido nos jornais sobre notícias de falências e de bancos. Francesco não fala a verdade para Gumercindo, dizendo que lá eles ainda estão firmes e fortes, que não é hora de entrar em pânico. Gumercindo conta para Francesco o problema que Angélica está passando com os italianos na fazenda. Não me diga que o senhor está querendo fazer uma retirada em dinheiro justo agora. Gumercindo fala na cara de Francesco que ele vai precisar no mínimo de 10.000 contos de réis. Francesco acha o valor muito alto para essa crise que está tendo. Naná se explica para Paola a demora dela ter vindo de Santos. Paola compreende e fala que Tizio falou da filha dela também. Naná deixa claro que a filha dela não vai atrapalhar o serviço dela. Paola fala para Naná ir para o quarto dos fundos, que era das empregadas, e ela pode ficar lá com a família dela. Naná agradece pela oportunidade que Paola está dando para ela. Damião pede para Antenor não se preocupar, porque já que a Naná está empregada, já é menos preocupação. Antenor fica preocupado se Francesco vai deixar ele ficar lá até ele arrumar emprego. Damião deixa claro que sim, falando que Francesco é uma boa pessoa. José Alceu aparece falando para Antenor que Naná está chamando ele para ajudar ela a arrumar as coisas no quarto. Gumercindo conta para Angélica que Francesco só vai poder dar para ele 5.000 contos de réis, e só amanhã ele vai poder dar para ele. Angélica pergunta por que Francesco não pode arrumar o dinheiro que ele pediu. Gumercindo explica para Angélica que Francesco não tinha essa quantia tão grande disponível no momento. Angélica deixa claro para Gumercindo que os italianos estão falando em ir embora e deixar tudo para trás. Gumercindo não acredita nessa possibilidade. Ele sabe que são somente ameaças. Ele conta que o preço do café subiu um pouco, mas bem pouco, mas já há uma esperança. Angélica mesmo assim não fica muito animada. Dolores e Juliana tentam acalmar a Hortência depois que ela voltou arrasada da delegacia. Hortência não acredita que isso está acontecendo com ela. Ela conta para Juliana que o Amadeu confessou tudo para a polícia que ele matou o Hernandes. Juliana fica chocada com o que Hortência fala. E Dolores tenta acalmar a filha por causa do bebê que ela está esperando, falando que o Amadeu só fez isso porque ele sabia que o Hernandes batia nela. Juliana conta que o Amadeu chegou a falar várias vezes para o Mateu que ele odiava o Hernandes por causa que ele batia nela. Hortência diz que sabe de tudo isso. Dolores pede para Hortência se acalmar, que eles vão arrumar um jeito de ajudar o Amadeu. Juliana aconselha Hortência a arrumar um advogado porque é disso que o Amadeu precisa nesse momento. Dolores aconselha Hortência a pensar no bebê dela. Hortência fala que será uma criança que vai nascer e conhecer o pai na prisão.
Heriberto aconselha Amadeu a contratar um bom advogado, porque ele agiu pelo ódio que tinha pelo Hernandes bater em Hortência. Amadeu fala que Hernandes batia muito em Hortência. Heriberto deixa claro que Hortência era esposa de Hernandes. Amadeu fala que sabe, mas ele não suportava isso. Heriberto pergunta para Amadeu por que ele fez isso se o Hernandes e a Hortência já estavam separados. Ele tinha colocado ela para fora de casa. Amadeu confessa que ele tinha medo que Hernandes fosse atrás de Hortência na pensão e soubesse que ele estava com ela, porque ele era muito violento. Heriberto pergunta para Amadeu por que ele matou a mulher de Januário que estava com Hernandes na hora do crime. Amadeu conta para Heriberto uma coisa que ele não sabia, que a mulher do Januário quem matou foi o Hernandes. Quando ele entrou no quarto, o Hernandes havia acabado de atirar nela. Ele pensou que fosse a Hortência. Aí ele entrou no quarto. Contudo, e eles acabaram lutando um contra o outro. Ele conseguiu tirar a arma das mãos de Hernandes. Heriberto fica surpreso ao saber que Hernandes não foi morto naquela cama. Amadeu fala que não, porque quando ele atirou, Hernandes caiu no chão. Ele levou Hernandes para a cama para todo mundo pensar que ele se matou depois de ter matado a mulher de Januário. Heriberto fala que irá voltar na casa de Hernandes, porque se o que ele falou for verdade, tem que haver sangue no local onde ele caiu no chão. Amadeu não sabe como Heriberto não encontrou a marca de sangue no chão. E Heriberto fala que se concentrou naquela cama. Ele vai tirar isso a limpo agora. Quando Heriberto sai, Amadeu torce para que ele encontre a marca de sangue no chão daquele maledeto. Augusto tira um pouco as esperanças de Gumercindo, falando que não é para ele se entusiasmar com a melhora do preço do café, porque até que se esgote os estoques de café dos armazéns, vai levar bastante tempo. Angélica conta que os cafés das fazendas estão ficando nos celeiros. Augusto fala que quando o café tiver uma melhora significativa, eles vão ter que vender tudo. E depois ele colocará todas as fazendas dele à venda. Angélica fecha a cara falando na cara de Augusto que ela não vai permitir que ele faça isso. Augusto deixa claro que ele já decidiu isso, porque ele não quer ver mais ela cuidando de tudo aquilo sobrecarregada e nem quer ver ela discutindo com ninguém por causa das fazendas. Angélica fica furiosa com Augusto e ele fala que ele quer ela e a filha deles mais perto dele, porque a vida que eles estão levando afastados não é vida. Angélica pede a opinião de Gumercindo sobre o que o Augusto falou. Gumercindo fala na cara de Angélica que ele concorda com o que o Augusto falou. Angélica fica com raiva, perguntando para Augusto se ele vai jogar fora tudo que o pai dele deixou para ele. Augusto joga na cara de Angélica que é a herança dele, que o pai dele deixou para ele, e ele pretende fazer das fazendas dele o que ele bem entender. Angélica sai de lá com raiva, e Gumercindo deixa claro para Augusto que ele acabou de arrumar uma briga feia com a mulher dele. Augusto fala que está fazendo isso para salvar o casamento dele com Angélica. Mateu fica surpreso quando Juliana conta para ele que o Amadeu confessou que matou o Hernandes. Juliana conta que agora a Hortência está desesperada com toda essa história. Mateu fala que o Amadeu é louco por ter feito uma coisa dessas. Ele vivia dizendo que ele era o pato. Juliana fala que ninguém acreditava que o Amadeu pudesse fazer uma coisa dessas. Mateu confessa que ele sabia que o Amadeu era capaz de fazer isso, porque o Amadeu vivia dizendo que a vontade dele era de matar o espanhol que batia no amor da vida dele. Juliana fica se perguntando o que vai acontecer agora. Já que o Amadeu confessou, ele não vai sair tão cedo daquela delegacia. Mateu acha que não. Ele sabe que ele vai ter que terminar os sobradinhos sozinho, porque o Antônio só sabe comprar e vender cebola e batata como fazia o espanhol. Juliana fala que é castigo para o Amadeu que mandou ele embora da sociedade, e agora é ele quem vai terminar o negócio dele. Mateu dá graças a Deus que pelo menos ele está trabalhando com alguma coisa. Francesco elogia a comida da irmã de Damião. Naná agradece ao Francesco pelo elogio e diz que ela vai aprender tudo que Paola ensinar para ela. Paola, como é diferente de Janete, ela calmamente fala para Naná que ela ensinará tudo para ela. Francesco elogia o primo de Tizil, falando que ele é muito inteligente, perguntando como ele se chama mesmo. Naná fala o nome de José Alceu, falando que ele é filho dela. Quando Francesco sai com Marco Antônio, Naná fala que não é à toa que o Tizil e o Damião gostam dele. Paola fica toda orgulhosa por Francesco ser uma pessoa boa. Naná conta que Tizil e Damião não gostavam de Janete. O Tizil chamava ela de maledeta. Paola acha graça e fala que ela é diferente de Janete. Naná elogia Paola falando que Francesco é um homem de sorte.
Francesco reclama com Marco Antônio que Gumercindo procurou ele para fazer uma retirada de 10.000 contos de réis. Marco Antônio pergunta para o pai se ele vai ter esse dinheiro para dar para o Gumercindo. Francesco confessa que não, mas Gumercindo se conformou em tirar somente 5.000 contos de réis. Marco Antônio pergunta para o pai se ele tem como arrumar o dinheiro de Gumercindo. Francesco fala que ele vai ter que dar o jeito, senão Gumercindo vai pensar que eles estão falidos. Marco Antônio conta que Gumercindo investiu quase tudo que ele tinha na sociedade com ele. Francesco fala na cara de Marco Antônio que se ele quebrar, o Gumercindo vai junto com ele. Heriberto conta para Amadeu que ele encontrou uma mancha de sangue no chão do quarto de Hernandes. Amadeu afirma que essa mancha de sangue foi de Hernandes, quando ele caiu depois dele ter atirado nele. Heriberto diz para Amadeu que se ele entrou em luta corporal com Hernandes depois dele ter matado a mulher de Januário, um bom advogado conseguirá provar que ele agiu em defesa de si próprio. Amadeu implora para Heriberto deixar ele para casa. Ele jura que ele não vai fugir. Heriberto deixa claro que ele não pode fazer isso porque ele é réu confesso. Amadeu continua pedindo para Heriberto deixar ele ir, porque Hortência está grávida, está desesperada. Heriberto não é um homem ruim, dá um voto de confiança para Amadeu deixando ele ir para casa. Amadeu chega de surpresa na pensão de Dolores, brincando ao perguntar se ainda tem janta lá. Hortência fica feliz da vida ao ver que seu marido está solto. Ela corre para abraçar Amadeu. Dolores fica feliz pelo genro estar solto. Amadeu fala para Dolores que ele está com fome. Ela diz que irá dar janta para ele depois que esquentar a comida. Gumercindo deixa claro para Maria do Socorro que ele nunca irá se desfazer da fazenda dele. É a herança que ele vai deixar para o filho macho deles. Maria do Socorro não quer pensar no pior. Gumercindo confessa que ficou muito preocupado por Francesco não ter o dinheiro que ele precisou nessa hora de emergência. Angélica vai ter que dar o jeito com os 5.000 contos de réis que Francesco vai arrumar para ele. Maria do Socorro pergunta para o marido cadê o dinheiro que ele colocou na casa bancária de Francesco. Ele disse que está empenhado nos empréstimos negócios mais urgentes. Maria do Socorro fica preocupada e Gumercindo sabe que ele ficou sócio do italiano naquela casa bancária numa má hora. Angélica, conversando com Augusto, deixa claro que ela não irá deixar que ele venda as fazendas de maneira nenhuma. Augusto fala na cara da esposa que esse assunto é somente dele. Angélica pergunta para o marido por que ele tomou essa decisão agora. Augusto fica indignado por Angélica ainda estar questionando a decisão dele, deixando claro que o café está deixando de ser um bom negócio. Angélica está com esperanças porque já teve uma melhora no preço do café. Augusto deixa claro que isso é somente ilusão. Ele diz para Angélica que ele quer ela e a filha deles mais perto dele, morando lá com ele. Ele não aguenta mais viver longe dela. Angélica, como não gosta de Augusto, fala na cara dele que ele está querendo acabar com o casamento deles. Pelo contrário, é justamente isso que eu não quero fazer. Angélica repete na cara de Augusto que ela não quer que ele venda as fazendas. Amadeu conta para Hortência como tudo aconteceu e que não foi ele quem matou a amante de Hernandes. Hortência acredita em tudo que ele está falando. Amadeu fala para sua amada que eles vão ter que arrumar um bom advogado que consiga provar que ele agiu em legítima defesa. Ele se declara para Hortência falando que ele não consegue viver sem ela. Hortência diz a mesma coisa para Amadeu. Francesco está como pediu a Deus, na mansão dele com Paola e a filha deles. Ele conta para Paola que quando ele dormia com a Janete lá, ele nunca se sentiu tão feliz como ele está se sentindo agora. Paola não gosta de Francesco estar se lembrando de Janete. Francesco diz que ele só está querendo dizer que ele nunca foi tão feliz na vida dele como ele está sendo agora. Gumercindo, pela manhã, fala que irá no banco de Francesco para ver se ele consegue pegar os 5.000 contos de réis. Angélica deixa claro que 5.000 contos de réis não será o suficiente para acalmar os italianos. Gumercindo fala que não pode fazer nada. O Augusto, com a cara cínica, fala que é só lhes vender as fazendas dele. E Angélica fica bufando de raiva. Ela olha com ódio para o marido dela. E Maria do Socorro presta atenção como Angélica é geniosa como Gumercindo. Amadeu fala para Amadeu que ele está contente por ele ter saído da prisão. Amadeu dá graças a Deus por isso, contando que agora ele terá que enfrentar o julgamento. Antônio não acredita que Amadeu seja condenado, já que ele agiu em legítima defesa. Amadeu quer muito que isso aconteça, mas agora ele precisa arrumar um advogado. Ele elogia Heriberto falando que ele foi amigo dele nessa hora difícil. Mateu fala para Amadeu que pelo menos ele volta a cuidar das obras dos sobradinhos.
Amadeu agradece Mateu pela ajuda que ele deu nas obras dos Sobradinhos enquanto ele estava preso. Mateu fala na cara de Amadeu que ele não fez isso por ele, sim pela Hortência. Hortência sorri para Mateu, e Amadeu fica todo sem graça pela resposta que recebeu de Mateu. Mateu está ciente de que ele tem que voltar agora a procurar emprego. Amadeu pergunta para Mateu se ele não quer mais continuar trabalhando com ele. Mateu fala que não, porque depois ele manda ele embora de novo. Amadeu sorri pelo que Mateu falou, e Mateu se despede deles falando que ele vai cuidar da vida dele. Amadeu fala para Antônio acompanhar ele porque ele vai dar andamento nas obras. Hortência, como a maior dona de tudo, pergunta para Amadeu se ela pode ir junto com eles. Mas Amadeu fala com todas as letras que não, pedindo para ela ficar lá sossegada, cuidando do bebê deles que está na barriga dela. Hortência olha séria para Amadeu porque tem que ficar lá, sem poder cuidar do que é dela. Gumercindo pergunta para Francesco qual é a situação real da casa bancária dele. Francesco não gosta da pergunta de Gumercindo, dando uma olhada séria para Marco Antônio. Ele parece que não gostou muito do que Gumercindo falou, perguntando por que ele está perguntando isso agora. Marco Antônio também olha sério para o pai. Gumercindo sabe que o que segura a casa bancária de Francesco são as indústrias dele. Francesco não esconde isso, dizendo que é verdade o que ele está falando. Ele fala para Gumercindo que ele sendo sócio de lá, ele acaba sendo sócio das fábricas também. Gumercindo sabe que as fábricas estão indo para a falência como todas as outras. Francesco afirma com todas as letras que ele não deixará isso acontecer. Ele estende a mão dando dinheiro que Gumercindo pediu. Gumercindo fala que esse dinheiro não vai dar para ele resolver os problemas que eles estão tendo com os colonos na fazenda. Marco Antônio, como está mancomunado com o pai, para que Gumercindo não pegue o dinheiro, fala que esse dinheiro irá levar uma das fábricas dele à falência. Gumercindo olha para Francesco, e Francesco olha sério para ele. Gumercindo não tem outra saída a não ser deixar o dinheiro na mesa para que Francesco salve a fábrica deles.